Eu converso hoje com duas das atrizes que encenam a peça Tríptico Samuel Beckett, dirigida por Roberto Alvim e, como o próprio nome diz, baseada na obra de Samuel Beckett, especificamente nos últimos 3 textos que ele escreveu. Natália Timberg e Paula Spinelli. Tudo bem, Natália? Graças a Deus, tudo bem. Obrigada por nos receber no seu programa. Uma honra estar conversando com vocês. Tudo bem, Paula? Tudo jóia. Tudo jóia. Bem, o texto Tríptico Samuel Beckett, ele é baseado, como eu disse, nos últimos 3 textos que ele deixou em vida, e são Para o Pior Avante, né? Pior Avante. Companhia e Mal Visto, Maldito. A sua personagem vem do texto Mal Visto, Maldito e trata com o tema da morte. Eu gostaria de saber assim, como você encara pessoalmente o tema da morte e como está sendo representar aos 85 anos de idade, pela primeira vez, um texto baseado na obra de Samuel Beckett, que é um dos maiores autores do século XX, inclusive ganhador de Prêmio Nobel da Literatura. Essa experiência é sempre instigante em qualquer momento da vida da gente. E nesse momento da minha... Enfrentar um Beckett é realmente um presente. Quando o Roberto Alvim me fez esse convite, eu não tive como pestanejar. Dos temas, quer dizer, a morte é um tema praticamente que atravessa toda a obra do Beckett. E, em particular, nesse momento, ele não sei por quê, mas a cada apresentação, mergulhar nesse texto e nessa temática, ela apresenta sempre uma emoção nova, uma descoberta, mais do que uma emoção nova, essa emoção provocada por uma descoberta nova. É inesgotável você mergulhar. Tem essa potencialidade de cada dia ser muito diferente do outro, cada vez que sobe ao palco com essa peça. Principalmente cada vez que você se debruça sobre o texto do Beckett, você vê a incrível gama de possibilidades que ele oferece, inclusive para o autoconhecimento. Quando você diz, por exemplo, como é que é me defrontar com esse tema nesse momento da minha vida, eu só posso dizer que é profundamente emocionante, instigante, descobrir essas emoções que atravessam esta mulher que ele coloca na obra e que representa, de certa maneira, o ser humano diante dessa problemática. Então, dessa problemática e de outra, porque essa uma das grandes, um dos grandes desafios desse texto é você se ver testemunhado, porque a personagem se desdobra, ela atua e se vê. E se observa mais do que se vê. Então, se auto-observar diante da perplexidade da vida é muito instigante. E enfrentar a questão da morte pode ser assustador, mas pode ser libertador também, né? Ela, com certeza, coloca isso em termos de... o texto final desta mulher... quando ela se sente realmente morrendo, ela diz, mais um segundo. Ela que sempre pediu este desfecho, diante dele, ela pede mais um segundo. Isso é bastante elucidativo do ser humano. E diz, o tempo de respirar este vazio e conhecer, enfim, a felicidade. Belíssimo, né? Natália, você com uma longa carreira, sólida carreira,
com 85 anos de idade, está muito ativa, está atuando no teatro, na TV. Você sempre soube que seria assim ou isso te surpreende na sua vida? Ninguém sabe como é que vai, para onde, de que jeito a experiência de uma carreira vai levar. Eu acho que é um caminho que você vai desbravando a cada dia. A única coisa que eu sei é que, como o nosso horizonte caminha conosco, a cada momento que você encontra, a cada, digamos, pausa, a cada pit stop, você, como o seu horizonte caminha com você, você está vislumbrando outras coisas além, mais coisas a conquistar ou até a reafirmar. Paula, a sua personagem é baseada em qual dos outros 2 textos? Companhia. Eu faço juntamente com a Juliana Galdino. E o meu personagem, na verdade, ela é uma voz que chega a Juliana. Ele começa o texto falando: uma voz chega a alguém no escuro, imaginar. Então, ele trata muito da memória, da infância. Então, tem todo esse movimento. E a Juliana faz o Para Pior Avante também, que trata essa meia-idade, toda a complexidade da vida, assim, nessa meia-idade de sempre avante. Eu sei que no espetáculo, eu ainda não assisti, vou assistir daqui a pouco, mas eu li algumas críticas que tem pouca movimentação no palco, que vocês praticamente passam o tempo todo paradas. Então, que o movimento dramático ele acaba se concentrando no poder das vozes. Eu queria que você comentasse um pouquinho o trabalho de vozes que vocês realizaram. Sim, esse é um trabalho que a Companhia Clube Noir, lá de São Paulo, trabalha muito, que é criar novos universos através da palavra. Então, todos os espetáculos eles são extremamente minimalistas, eles têm poucas movimentações, para que a palavra tenha uma potência muito grande, e para criar esses novos universos e ter essa intensidade, sabe? Sim, até é uma marca do Roberto Alvim, né? Essa potência nas vozes. Isso. Então, a Juliana também tem trabalhado muito com os atores da companhia. Natália Timber já vem com toda a carreira dela maravilhosa, uma honra para nós estar trabalhando ao lado dela. E é sempre maravilhoso. Eu, com 25, tá do lado da Juliana e da Natália Timber, sabe? Você é a novinha do trio. Sou novinha e para mim é enriquecedor assim trabalhar e escutar e ser penetrada sempre por essas palavras das duas, pela potência, e é instigante, é inenarrável assim conseguir descrever para mim em cena estar do lado dela, sabe? Porque é um presente assim da vida. Eu imagino. E é a primeira vez que você está encenando Beckett? É a primeira vez também. Foi um desafio, porque encenar Beckett não é simples. A gente tem que fazer um mergulho na obra dele para compreender ele. E a Natália vem com toda essa cultura dela, foi incrível os ensaios, assim, sabe? Juntamente do Roberto, a gente foi desvendando esse texto, porque não são textos literários que o Roberto também fez uma adaptação. Eu sei que são textos, assim, eu li alguns trechos e eles são considerados herméticos também, né? Eles são, assim, um pouco difíceis de se penetrar, assim, né? Tem que para fazer aquele... É uma leitura que nós 3 fizemos do texto e que chegamos... É a nossa leitura do texto para esse público possa absorver essas palavras da nossa maneira, mas se cada um também pegar e desvendar também esses textos, é maravilhoso, que eles vão descobrir também. E essa volta ao poder da palavra que você estava comentando no trabalho do Roberto Alvim, eu estudei teatro 1 ano, estou até com o curso trancado, eu pretendo voltar. Nesse meu breve estudo do teatro, estudando Shakespeare, eu achei muito bonito que os estudiosos de Shakespeare dizem que a força do Shakespeare está no binômio texto-ator. E essa proposta do Roberto Alvim tem a ver com isso, né? Que a força do espetáculo esteja no ator e na palavra, né? Eu acho que nós chegamos a um ponto na nossa época de esquecer que a forma primordial que o ser humano tem de
colocar suas ideias, é a palavra. De discutir, de se discutir. Então, de repente, as pesquisas levaram à busca de outras formas de expressão, mas evidentemente que a palavra está na base do teatro, da dramaturgia, da forma do homem se discutir. E, evidentemente, o ator tem como seu instrumento primordial o uso da palavra, de como usá-la, como transmiti-la, como se fazer entender, que às vezes eles esquecem um pouco, e o que você tem na base da comunicação com uma plateia, que você tem que atingir, que ela não tem este instrumento para intermediar, é você poder alcançá-lo, você poder projetar para ele, através da palavra, a discussão em pauta. Então, e a palavra viva, né? Na voz, né? Viva e no seu tratamento, em que o ator tem que ter a sua voz como condutor e como o instrumento sensível que faz passar as emoções com a qual ele lida. E uma coisa que vem sendo, às vezes, muito esquecida por todas as pessoas que lidam com comunicação, é a articulação para que as pessoas entendam o que se diz. Porque não adianta nada vir assistir um espetáculo e perder a metade porque você não entendeu. A dicção, né? A dicção, não, a articulação que está na base da dicção, que não deve ser exagerada, mas como tem sido muito esquecida, eu aproveito para falar nela. Sim. Até por culpa do microfone, né, do surgimento do microfone. Mas justamente as pessoas acham que com o microfone isso tudo fica resolvido e não fica. Muitas vezes com o microfone e toda espécie de som agregado que o eletrônico traz, fica uma espécie de ruído do qual não se entende nada também. Nada muito definido, né? Você pode comentar para a gente um pouquinho, Paula, a luz do espetáculo, que eu sei também que ela é uma luz bem marcada, com muita sombra, ela também carrega bem no escuro. É uma criação do Roberto Alvim, né? Para que dê uma potência mais para o espetáculo, e ela marca as transições de toda a trajetória que essas três figuras, essas três mulheres representam na fase da vida humana, né? Natália, você está na peça televisiva mais vista do Brasil, que é a novela das 9 da Globo, e está com uma personagem que está causando muita polêmica, porque é uma senhora lésbica. E eu queria saber se essa polêmica, você acha ela desagradável ou se você acha ela saudável, ela produtiva? É produtiva na medida em que as pessoas têm que, uma vez, empatar o comportamento com o discurso, que nós temos tido em todas as áreas supostamente esclarecidas, você tem que a sociedade já absorveu que as pessoas têm direito às suas escolhas. E, de repente, quando se defrontam com ela, vêm todos os preconceitos antigos. E, enquanto que a nossa lei já avançou, a cabeça das pessoas está regredindo. Não está sendo colocado em prática o discurso. Exatamente, porque eu acho que no momento em que nós temos isso absorvido, não é para fazer nenhuma apologia, nem denegrir coisa nenhuma, apenas um momento de tirar o enfoque do escândalo, que isso sim distorce a discussão. Certo. Bem, eu queria agradecer as duas, foi um imenso prazer conversar com vocês. E eu só queria deixar um recado que a atriz Juliana Galdino, ela faz parte também, ela infelizmente ainda não chegou. Queria mandar um abraço para ela, porque ela é da terra, aqui de Jundiaí. E até se ela estivesse aqui, eu ia pedir para ela falar um pouquinho do Clube Noir,
que é o Centro Teatral, que ela tem... O que você quer falar, Natália? Não, termina. Deixa eu terminar, então. Que é o Clube Noir, que é o centro teatral que ela tem com o Roberto Alvim, que é o marido dela. E esse centro fica no Baixo Augusta, que é uma região que vem sofrendo toda uma especulação imobiliária. Então, com essa especulação imobiliária, o Clube Noir está correndo o perigo de deixar de existir. Para que isso não aconteça, eles criaram uma espécie de campanha de salvação do clube e colocaram num site de financiamento coletivo chamado Catarse. Quem quer ajudar o clube entra no site e pode contribuir com determinados valores. E você vai ver lá que pode contribuir com 30, 40, 50 reais e tem a contrapartida de ganhar ingressos para futuros espetáculos. Então, queria deixar esse recado, já que a Juliana Galdino não está aqui. Justamente por se tratar de Juliana Galdino, é que eu quero, em primeiro lugar, agradecer a esta cidade por nos ter dado a esse país a Juliana Galdino. Em segundo lugar, como hoje me considerando assim pessoa honorária, renomada, honorária do Clube Noir, eu quero testemunhar também da experiência de uma grande atriz que teve o seu grupo respeitado e conhecido pelo país inteiro, que foi Fernanda Montenegro, que quando eles começaram o Teatro dos Sete, eles também recorreram a uma ação de financiamento que foi auspiciosa, que ajudou muito. Então, como isto já aconteceu, e já aconteceu positivamente, eu tenho esperança que todos, inclusive esta cidade, que é berço da alma do Clube Noir, que colabore com muito entusiasmo nessa campanha. Olha, você como garota propaganda da campanha do Clube Noir, acho que vai bombar esse... E eles têm aqui, né? No primeiro momento, vai ser financiado 3 espetáculos, depois o 4º espetáculo, que é Hamlet, no terceiro momento, um ciclo de palestras, e num 4º momento, uma temporada dos 4 espetáculos, mais uma festa de comemoração dos 10 anos de existência do clube. Então, é isso aí. Obrigada, gente. Obrigada.